E aí, você sabe o que é uma CPI e como funciona uma CPI? Bom, a nossa aula hoje, a nossa aula conceito de hoje é sobre isso. As comissões parlamentares de inquérito, ou simplesmente chamadas de CPI, são temporárias e podem ser constituídas nos mais diversos níveis do Poder Legislativo. Na Câmara Federal, em nível federal, na Câmara ou no Senado, nas Assembleias Legislativas do Estado ou nas câmaras de vereadores, certo? As CPIs se realizam para investigar fato de relevante interesse para a vida pública e para a ordem constitucional, legal, econômica ou social do país, dos estados e dos municípios. Então, algo relevante precisa ser investigado. É possível abrir uma CPI. Essa nossa aula de hoje, que é uma aula aberta, então você está podendo ver aí no YouTube ou no Instagram, faz parte do currículo do nosso Clube Brasil, que é a minha escola de política para o ano eleitoral, principalmente para candidatos e eleitores conscientes, onde a gente explica o básico da teoria e da prática política, tudo que você pode imaginar, né? O que são emendas parlamentares, o que são os três poderes, o que é uma DPF, o que é uma ADI, como denunciar um crime eleitoral, como denunciar um crime de um político, o que são licitações, quanto custa 1 quilômetro de asfalto, o que são eleições majoritárias, enfim, tudo que você pode imaginar aí sobre prévias da vida de um político, ou seja, eleições, e também sobre a vida do político na prática, como aprovar um projeto de lei e tudo mais. Se você ainda não conhece o Clube Brasil, nossa escola de política, acesse o site e faça sua matrícula enquanto pode. Nós vamos encerrar as matrículas de todos os nossos cursos. Do Clube Antifeminista, que é o nosso maior sucesso, com mais 10 mil alunos estudando história dos homens e das mulheres, e dos nossos cursos de política, o Clube Campanholo e o Clube Brasil. Então, até dia 14 de agosto, sua última oportunidade de estudar conosco. E vamos ao que interessa, o assunto da nossa aula hoje, o que nos traz até aqui. A nível federal, as CPIs podem ser realizadas pelos deputados, pelos senadores ou pelos dois juntos, que daí a gente chama de CPMI, que é uma comissão parlamentar mista. A base legal para a instalação de uma CPI a nível federal está no artigo 58 da Constituição da República e nos regimentos internos tanto da Câmara Federal quanto do Senado da República. Algumas pessoas podem questionar o motivo de uma CPI ser instaurada pelo Poder Legislativo. Por que o Legislativo faz uma investigação? Isso não é coisa do Executivo e do Judiciário? Pois bem, a função preponderante do Poder Legislativo é legislar. No entanto, os deputados também possuem o poder de fiscalizar e investigar a administração pública. Nós falamos um pouco na nossa aula conceito sobre pesos, contrapesos e sobre freios, né? Que os três poderes podem realizar uns sobre os outros. Então, às vezes, em alguns momentos, o judiciário faz algumas coisas que parecem que eles estão legislando. Os deputados fazem alguma coisa que parece que eles estão julgando ou executando. O executivo faz uma coisa que parece que está legislando. Então, existe um campo de uma certa fluidez entre os três poderes. A nível estadual, ou seja, aqui em Santa Catarina, eu vou usar como exemplo o meu estado, Santa Catarina, e o regimento do meu estado, para poder explicar isso para vocês. A CPI possui respaldo no artigo 47 da Constituição Estadual, no seguinte sentido, no parágrafo 3º, diz o seguinte: a Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e com as competências previstas no regimento interno ou no ato que resultar da sua criação. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno da Assembleia, serão constituídas mediante requerimento de 1/3 dos seus membros para apuração de um fato determinado por prazo certo, sendo sua conclusão, se for o caso, encaminhada ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Ou seja, olha aqui, de uma certa forma, o que esse parágrafo está dizendo? Que neste momento de CPI, os deputados eles estão realizando uma investigação que, na verdade, é comum às autoridades judiciais. Então, uma certa flexibilidade do papel do deputado, podendo, então, se tornar um investigador. E depois da conclusão, ele pode encaminhar essa conclusão para o Ministério Público. Então, por fundamentação constitucional, tanto federal quanto estadual e municipal, fica garantido que as CPIs têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Isso é muito importante. Por isso, as CPIs podem
convocar indiciados para prestar depoimentos, ouvir testemunhas, analisar documentos, inclusive documentos sigilosos, isso é muito importante, requisitar informações e determinar providências. Então, as CPIs podem proceder também com a quebra de sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo telefônico dos indiciados. Olha, é como se os deputados realmente virassem aí investigadores, detetives, policiais civis, de uma certa forma. Eles podem investigar. Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que é o meu estado, que é o que a gente vai usar como parâmetro, a Constituição e os desdobramentos de uma CPI devem obedecer os regramentos contidos no regimento interno da Assembleia. A gente chama aqui de RIA-LESC, Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E no artigo 41, esse RIA-LESC diz o seguinte: as comissões parlamentares de inquérito com poderes de investigação próprios das autoridades judiciais serão constituídas a requerimento de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa para apuração de fato determinado pelo prazo de 120 dias, prorrogável por igual período, mediante deliberação da maioria absoluta de seus membros. Então, olha só o que é uma CPI, quanto dura, tem várias explicações aqui. No caso da Assembleia Legislativa, para dar início então a um pedido de CPI, a um requerimento de CPI, o deputado deve ter no mínimo 14 assinaturas. O deputado está propondo, ele tem que ter a assinatura dele e mais 13 assinaturas, que foi o que a gente fez aqui no caso da CPI do aborto. Mas assim, que tipo de crime, que tipo de coisa pode ser considerada um fato determinado para que se inicie uma CPI, para começar uma CPI. Segundo o RIA-LESC, que é o nosso regimento interno, fato determinado é considerado aquele acontecimento de relevante interesse para a vida pública, para a ordem constitucional, legal, econômica e social do Estado, no caso aqui do Estado de Santa Catarina, e deve estar devidamente caracterizado no requerimento que vai para a comissão. Então, quando eu peço, como eu pedi para abrir a CPI do aborto, quando eu peço para abrir a CPI do aborto, no requerimento eu tenho que caracterizar devidamente o que eu estou querendo investigar, o que eu estou dizendo que está acontecendo, o que eu estou apontando que está errado, qual foi o crime, a suspeita, o que precisa ser investigado. Isso precisa estar claro. Então, o requerimento tem que apontar claramente o que deve ser investigado e ter as 14 assinaturas para ser aceito. E como é que funciona, então, a tramitação de uma CPI? Via de regra, o procedimento de uma CPI tem início com a provocação de um pedido de abertura, esse documento. Aceito esse documento, esse requerimento, é feita a publicação no Diário Oficial da Assembleia Legislativa por até 2 sessões ordinárias, e isso é feito pelo presidente da Assembleia, para que se indiquem os membros das bancadas e dos blocos parlamentares que vão compor a CPI. Estes membros precisam respeitar a proporcionalidade dos partidos. Então, se um partido é maior, ele vai ter mais membros. Se um partido é menor, menos membros. Depois que a CPI é instaurada, então ela tem um prazo de 120 dias para acontecer, para fazer suas investigações, suas diligências e apresentar um relatório. Esse prazo de 120 dias ele é prorrogável por mais 120. Os deputados podem se reunirem votando na comissão, prorrogar a CPI para mais 120 dias. Então vamos lá. Quantos membros compõem uma CPI? Em Santa Catarina, a CPI pode ser composta por 9, 7 ou 5 deputados. De acordo com o regimento interno da Assembleia Legislativa, a divisão das vagas entre os partidos e os blocos leva em conta o tamanho de cada partido. Então, qual é o maior partido aqui em Santa Catarina? Nós temos 40 deputados estaduais, 9 são do MDB e 7 são do PL, né, que é o meu partido. Então, a maior bancada é do MDB e a segunda maior bancada é a do PL. Quanto maior o número de cadeiras que um partido tem, quanto maior o número de deputados que aquele partido tem eleitos, maior o número de cadeiras que aquele partido tem direito na CPI. Importante, mesmo possuindo poder de investigação, a CPI dos deputados não é soberana, então ela tem algumas proibições. O que ela não pode fazer? Punir os culpados, uma vez que aplicar as leis, incluindo as punições, é uma tarefa do poder judiciário, dos juízes. Então, simplificando, os deputados não podem punir ninguém, mas eles podem investigar e pedir para o judiciário aplicar uma pena, uma punição ou uma responsabilidade. Nesse sentido, uma CPI, então, se limita a averiguar
e, a partir dos resultados dessa investigação, apontar aos órgãos competentes sugestões de plano de ação e de como punir ou responsabilizar as pessoas. A CPI não pode efetuar ela mesma a prisão dos investigados. Então, nós estamos aqui com a CPI do aborto, por exemplo, que foi um requerimento que eu apresentei. Nós não podemos, por exemplo, condenar e punir, decidir que a médica que abortou vai presa, que a advogada, se ela vazou as informações, vai presa, não podemos fazer isso. Nós podemos mandar um relatório para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça, indicando no relatório, relatando qual foi a conclusão da CPI e pedindo que aí sim eles tomem uma atitude. Mas existe, é importante falar, uma exceção. Se houver flagrante delito, aí os deputados da CPI podem decretar a prisão de alguém. Então, olha só, tem até uma exceção. Então, existe até um contexto aí em que o deputado pode prender alguém. Olha que emocionante. Bom, vamos lá. Finalizados os trabalhos da CPI, é apresentado um relatório final que pode concluir, então, pela apresentação de um projeto de lei. Vamos supor, essa CPI concluiu que o problema tudo isso aqui que deu errado é porque esse projeto de lei é ruim. Então, vamos arrumar ou apresentar um novo. Também podem enviar investigações para o Ministério Público, tribunais de contas ou órgãos de controle interno, como as controladorias, e externos que se encarregarão, então, de responsabilizar os eventuais infratores nas esferas administrativa, civil e criminal. Então, a CPI indica, através do seu relato, do seu relatório, onde há um problema a ser punido por outros órgãos, esses que têm a competência de punir. Ei, você que está assistindo a este vídeo, mas ainda não é inscrito no canal. Me desculpe, mas eu preciso desviar sua atenção por alguns instantes. Está vendo esse botão vermelho logo aqui embaixo? Está escrito inscreva-se. Você só precisa clicar nele e contribuir com o crescimento desse canal. Viu que aparece um sininho? Ative também para receber todas as nossas novidades. Bom, eu acho que isso aqui foi rápido e suficiente para você entender como é que funciona uma CPI. Né? O que ela é e o que ela não é. Mas, enfim, quais foram as principais CPIs realizadas no Brasil, CPIs muito famosas, e aqui em Santa Catarina? Já que é o meu estado, eu vou usar isso daí como exemplo, que é mais fácil de manejar, então você vai aprender aí bastante sobre Santa Catarina aqui no curso. Vamos falar sobre algumas CPIs que foram bem importantes. Eu separei algumas nacionais e algumas catarinenses. Vamos lá. A CPI de 1992, a CPI do PC Farias. A história da CPI começou com o que parecia ser uma simples briga de família. A comissão foi criada depois que Pedro Collor de Mello, irmão do presidente, acusou Paulo César Farias de ter montado uma rede de tráfico de influências e corrupção no governo. 5 dias depois do depoimento de Pedro Collor, Paulo César Farias negou tudo, inclusive as relações com o presidente. Os personagens mais importantes apareceram em seguida. O depoimento que acabou determinando os rumos da CPI foi o de Francisco Heriberto França, ex-motorista da secretária do presidente Collor, Ana Scioli. Ele denunciou que as despesas da Casa da Dinda eram pagas por Paulo César Farias. O próprio presidente desmentiu em cadeia de rádio e TV. O ex-secretário do presidente Cláudio Vieira disse na CPI que tomou um empréstimo no Uruguai para pagar as despesas do presidente Collor. Mas a secretária Sandra Oliveira disse que a operação foi uma fraude. Além de investigar as atividades de Paulo César Farias no exterior, a CPI foi responsável pela maior devassa fiscal e bancária do país. Atrás de provas, a comissão quebrou o sigilo bancário de dezenas de pessoas e empresas, analisou cerca de 40 mil cheques e extratos bancários e descobriu 12 correntistas fantasmas ligados ao esquema de Paulo César Farias. As contas, em nome desses fantasmas, movimentavam milhões de dólares. Segundo a CPI, Rosinete Melanias, secretária de Paulo César Farias, era a principal responsável pelas assinaturas nos cheques de fantasmas. E a subcomissão dos bancos acabou fazendo uma descoberta importante pouco antes do fechamento do relatório. Paulo César Farias e a secretária Ana Scioli fizeram grandes retiradas de dinheiro nas vésperas do bloqueio dos Cruzados Novos. Também na última hora, os governistas descobriram uma falha nas contas da subcomissão de bancos. Os depósitos na conta da secretária Ana Scioli chegaram a 2,5 milhões de dólares, e não 9 milhões, como havia sido divulgado.
O erro foi confirmado pelo presidente da CPI e corrigido. Desde a instalação até hoje, foram 85 dias em que as atenções do país estiveram voltadas para a CPI. 90 horas de gravações e 500 quilos de documentos foram resumidos nas 200 páginas do relatório final do senador Amir Lando. Esse relatório vai ser o ponto de partida para qualquer discussão política e jurídica em torno de um eventual pedido de impeachment do presidente Collor. Essa foi a primeira CPI de peso, a maior CPI, assim, importantíssima que aconteceu no Brasil, depois do fim da ditadura militar, do regime militar. A comissão investigou um esquema de corrupção que envolvia o empresário Paulo César Farias, PC Farias, que era tesoureiro da campanha do Fernando Collor de Mello à presidência da República. O Collor foi eleito em 1989. Inclusive, falando nisso, a morte do PC Farias é algo muito estranho, até hoje mal explicado. Então, se você quiser assistir aí, tem uma investigação paralela do Brasil, paralelo, só sobre a morte do PC Farias. É um bagulho assim meio estranho. Aliás, é muito estranho, é muito comum na política os políticos terem mortes estranhas, sequestros e caindo coisas, enfim. Muito estranho. Então, se você se interessa aí, se você gosta de estudar e ler sobre crimes, sobre investigações policiais, assista o programa Investigação Paralela do Brasil Paralelo sobre o PC Farias. Mais uma CPI interessante foi a CPI dos anões do orçamento, de 1993. A prisão deste homem, o economista José Carlos dos Santos, por posse de dólares falsos e suspeita de ter assassinado a própria mulher, trouxe à tona em Brasília segredos do submundo da corrupção que abalaram o Congresso e o país. Um grupo liderado pelo deputado João Alves assumiu o controle da Comissão de Orçamento e durante vários anos desviou milhões de dólares dos cofres públicos. Minha vida não vale mais nada, disse José Carlos dos Santos no dia 15 de outubro de 93, ao ser levado para a carceragem da Polícia Civil em Brasília. A polícia suspeitava que José Carlos tinha assassinado a mulher Ana Elizabeth, desaparecida um ano antes, e prendeu o economista quando ele estava com 300 mil dólares, sendo 30 mil em notas falsas. Nas buscas seguintes, na casa e no apartamento de José Carlos, em Brasília, foram apreendidos mais de 1.200.000 dólares, além de fitas de vídeo onde ele aparecia participando de orgias sexuais. Neste avião Cênica, usado por José Carlos, a polícia encontrou vestígios de cocaína. Pressionado, ele desabafou: "Tenho nomes de vários parlamentares envolvidos em corrupção e vou revelá-los." José Carlos cumpriu a promessa. Em entrevista à revista Veja, ele denunciou um esquema de corrupção na montagem do orçamento da União. Entre 1985 e 1990, como funcionário responsável pelo orçamento no Congresso, ele prestou assessoria técnica aos integrantes da máfia do orçamento, que detinham o controle da liberação de verbas. Em abril de 91, já durante o governo Collor, José Carlos assumiu um cargo ainda mais estratégico, que facilitou o trabalho do grupo que desviava verbas do orçamento. Ele se tornou diretor do Departamento de Orçamento da União, ou seja, passou a controlar pessoalmente a liberação dos recursos. Foi como entregar ao próprio ladrão a chave do cofre. Segundo José Carlos dos Santos, o esquema de corrupção no orçamento envolvia 23 parlamentares, 6 ministros e ex-ministros, além de 3 governadores. A Polícia Federal foi até a casa de José Carlos e encontrou documentos que comprovavam boa parte das denúncias. Nos últimos 5 anos, o ex-diretor de orçamento tinha recebido mais de 3 milhões de dólares de propinas. O economista diz que recebeu todo este dinheiro de uma única pessoa, o próprio deputado João Alves, que controlava a Comissão de Orçamento do Congresso. Essa comissão, essa CPI, investigou os desvios de dinheiro do orçamento da União e levou à cassação de 6 deputados, 6 parlamentares. No esquema, então, deputados e senadores manipulavam as emendas parlamentares com o objetivo de desviar dinheiro. Por que a CPI ganhou esse nome de anões do orçamento? Porque envolvia principalmente os parlamentares com pouca projeção política. Os anões políticos, anões do poder, então deputadinhos, assim que a gente pode dizer. Um dos principais nomes envolvidos foi João Alves, um deputado apontado como chefe do esquema. Alves renunciou ao mandato naquela época lá para evitar de ser cassado, e ele morreu em 2004. 1999, CPI do Judiciário. Essa CPI foi instalada no Senado para investigar denúncias de corrupção nos tribunais, e a comissão revelou um esquema de desvio de verbas públicas destinadas à obra do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Esse caso levou à condenação do juiz Nicolau dos Santos Neves. Eu tenho certeza que você conhece esse cara como Lalau, você já deve ter visto na TV.
O Lalau, então, é o ex-presidente do TRT paulista e também esse caso aqui da CPI do Judiciário foi a CPI que levou à cassação do senador Luiz Estevão do PSDB. O senador Luiz Estevão é dono do Grupo OK e é responsável pela construção do fórum naquela época investigado. Estima-se que esses caras todos juntos tenham desviado 170 milhões de reais. E só para lembrar você que me segue, que acompanha meu trabalho, que gosta de mim, esse cara aí, o Luiz Estevão, esse político caçado por peculato, corrupção ativa e estelionato, é dono do jornal Metrópolis, que é um jornal brasileiro aqui que vive falando mal de mim e de outros bolsonaristas. Então esse é o cara, peculato, desvio de dinheiro, corrupção e lasqueira, tudo um monte de coisa. Bom, próximo. 2003, famosíssima também, CPI do Banestado. Se você não assistiu ainda ao filme Real, O Plano por Trás da História, um filme brasileiro sobre a história do Plano Real, assista porque tem vários personagens políticos dessa época, tá? Dessa época aí, de 1993 a 2003, e a cena final do filme é a CPI do Banestado. Então é um filme bem legal para você ter uma noção lúdica sobre a história do Brasil, tá? Entre 1996 e 1997, foram movimentados irregularmente 30 bilhões de dólares em contas da agência do Banco do Estado do Paraná, em Nova York, nos Estados Unidos. Em 2001, a Polícia Federal descobriu o esquema. Um grupo de doleiros seria responsável por transferir o dinheiro para paraísos fiscais. Paraíso fiscal, ele é um país ou uma região de algum determinado país que funciona com o seu sistema financeiro de forma muito flexível. Exemplificando uma coisa que pode ser bem simples de entender, as regras relacionadas à origem dos depósitos. Então, em um paraíso fiscal, a origem do depósito não é um requisito para que seja feita uma transação e um depósito nesse paraíso. Durante as investigações do caso Banestado, a polícia verificou que uma das contas era da empresa Business Properties Incorporation, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe. Na época, o Ministério Público afirmou que entre 2001 e 2003, a empresa movimentou mais de 2,5 milhões de dólares, sem conhecimento do Banco Central do Brasil. A CPI do Banestado, então, apurou denúncias do envio ilegal de até 150 bilhões de reais ao exterior, envolvendo, entre outros bancos, o Banestado, que é o Banco do Estado do Paraná. Foi uma das mais extensas investigações do Legislativo. No total, a CPI requisitou a quebra de sigilo de quase 2.000 pessoas. 1.700 sigilos bancários foram quebrados. A evasão de dinheiro teria ocorrido entre 1996 e 2002, envolvendo até 200 pessoas. No relatório final, o relator da comissão, o deputado José Mentor, do PT. Gente, agora vamos pensar isso aqui. Olhem que época era essa aqui. Época em que o PT era relator de comissão para investigar o crime dos outros. Jesus, como o mundo dá voltas. O José Mentor, que era o petista que regulava lá essa CPI, pediu então o indiciamento de 91 pessoas, incluindo o ex-prefeito de São Paulo, chamado Celso Pitta, bem famoso. No entanto, esse relatório, o relatório final da CPI do Banestado, nunca foi votado pelos parlamentares. Até hoje não foi votado o relatório. Não admira, né? Porque tudo que tá na mão do PT não termina nunca. Me ajude a ampliar o alcance deste conteúdo. É bem fácil, basta curtir a publicação e deixar sua opinião nos comentários. Seu engajamento é fundamental para que a rede reconheça a relevância do nosso trabalho e entregue essa mensagem para mais pessoas. Então, vamos lá. 2005, CPI dos Correios. Eu tinha 15 anos nessa época. Não sei quantos anos vocês tinham, vocês devem lembrar na TV dessa CPI. Bom, a CPI dos Correios ela foi criada inicialmente para investigar as denúncias de corrupção dos Correios e acabou chegando no Mensalão, no escândalo do Mensalão. O estopim do caso veio com a revelação de um vídeo em que um funcionário do Correio recebia dinheiro de empresários. E ele dizia ter a autorização do deputado Roberto Jefferson do PTB para receber esse dinheiro. Depois de ter o seu nome citado, o Roberto Jefferson, o Bob Jeff, deu uma entrevista no jornal da Folha de São Paulo a respeito do Mensalão. Com isso, a CPMI dos Correios se desdobrou em outra investigação e acabou virando a CPI do Mensalão.
Loucura total. Então os meninos vão procurar aí uns vídeos da CPI do Mensalão, da CPI dos Correios. Vão botar aqui só pra você ter um efeito nostálgico. Corrupções do passado. Vamos lá. Começa nesta semana no Supremo Tribunal Federal um dos principais julgamentos da vida política do Brasil. O escândalo conhecido como Mensalão. Ele foi revelado pela imprensa há 7 anos. Motivou investigações pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pelo Congresso. A acusação do Procurador-Geral da República é de que políticos e partidos aliados ao governo do presidente Lula receberam dinheiro em troca de apoio no Congresso Nacional. Hoje e amanhã, o Jornal Nacional vai relembrar o surgimento e a evolução do caso. Os fatos que ajudam a entender tanto as acusações quanto os argumentos dos advogados de defesa dos 36 réus. A história se desenrolou no subterrâneo do mundo da política. O ano era 2005. E a acusação era de que deputados vendiam apoio político ao governo do presidente Lula em troca de uma mesada. O escândalo começou com a divulgação de um vídeo pela revista Veja. O então funcionário dos Correios, Maurício Marinho, aparecia recebendo propina e contando sobre um esquema montado dentro dos Correios para desvio de dinheiro dos contratos com outras empresas. São 3 aqui que trabalham. E as 3 são designadas pelo PTB Roberto. Roberto Jefferson era deputado federal e presidente do PTB. Ao ser acusado no esquema dos Correios, resolveu denunciar numa entrevista bomba ao jornal Folha de São Paulo a existência do Mensalão. Maior esquema de corrupção que eu vi nos últimos anos. Segundo ele, deputados do PP e do PL, atual PR, recebiam R$30 mil por mês para votar os projetos de interesse do governo Lula. O PL reagiu, pediu a cassação de Roberto Jefferson. O assunto paralisou o Congresso e, ao se tornar alvo de investigação pelos colegas deputados, Roberto Jefferson reforçou a denúncia do Mensalão. Para o plenário lotado do Conselho de Ética, Roberto Jefferson disse que recebeu R$4 milhões do PT sem declarar à Justiça Eleitoral. E que tinha contado ao então chefe da Casa Civil, José Dirceu, tudo sobre o Mensalão e a participação do tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Zé, tem um negócio ruim que está acontecendo, que está um buchicho na casa que está ruim. Partidos da base que estão distribuindo para os seus deputados um mensalão, R$30 mil. Mas inocentou o presidente Lula. A reação do presidente foi a facada nas costas. E usou um estilo teatral para dar um conselho a José Dirceu em tom de ameaça. José Dirceu, se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente que é o presidente Lula. Poucos dias depois, o ministro-chefe da Casa Civil caiu. José Dirceu, da Casa Civil, foi o primeiro a deixar o ministério. Não me considero fora do governo, me considero parte integrante do governo. O governo do presidente Lula é a minha paixão, é a minha vida. E eu, ao sair, deixo aqui parte da minha alma, do meu coração, todos sabem, mas não deixo a minha alma. Ela vai comigo para a luta. Eu sei lutar na planície e no Planalto. Naquelas semanas, 3 comissões parlamentares de inquérito funcionavam ao mesmo tempo em Brasília. Depoimentos eram colhidos quase todos os dias e mesmo o deputado Roberto Jefferson ainda tinha o que contar na CPI dos Correios. O personagem central da história apareceu de olho roxo, segundo ele por causa de um acidente doméstico e disposto a fazer novas revelações. Vejo que muitos que ontem exorcizavam aqueles fantasmas, agora se abraçam com eles. Contou que o dinheiro do mensalão era pago no Banco Rural e que assessores dos parlamentares eram encarregados de buscar a propina na agência. Subiam até o escritório do banco para receber lá 30, 40, às vezes 20, até 60 mil. Um dos saques de R$50 mil foi feito pela mulher do deputado João Paulo Cunha, do PT, que na época era presidente da Câmara. E assim surgiu a figura de Marcos Valério,
um empresário da área de propaganda de Minas Gerais e que seria o responsável pelo dinheiro do mensalão. Pelo que foi analisado até agora, as contas das duas agências de Marcos Valério, a SMPIB e a DNA Propaganda no Banco Rural, movimentaram em 2003 e 2004 mais de 25 milhões de reais. Para tentar justificar tanto dinheiro que saiu das contas dele, Valério contou que tomava empréstimos bancários e repassava o dinheiro para o PT pagar despesas de campanhas eleitorais. Disse também que foi avalista de um dos empréstimos do partido no valor de R$ 2.400.000, mas negou qualquer irregularidade. Eu desconhecia assunto mensalão. Além de Valério, foram avalistas do empréstimo 3 dirigentes do Partido dos Trabalhadores. José Genuíno, então presidente do PT, o tesoureiro Delúbio Soares e Silvio Pereira, secretário-geral. O presidente do PT apresentou uma explicação para a assinatura dele ao lado do nome de Marcos Valério no contrato dos empréstimos. José Genuíno disse que tinha assinado os documentos sem ler. Esse empréstimo que teve o aval do Marcos Valério, eu assinei em confiança ao companheiro Delúbio. E no PT é normal os dirigentes assinarem cheque, assinarem contrato em confiança ao dirigente. Eu não conhecia Marcos Valério, a relação dele é com o Delúbio, eu assinei em confiança ao Delúbio. No Congresso, a explicação do PT era que o esquema se tratava de Caixa 2, dinheiro não declarado à Justiça Eleitoral e não de mensalão. Partido dos Trabalhadores, durante 2003 e 2004, usou de um recurso não contabilizado para quitar dívidas das nossas campanhas. Todos nós, aqui nessa sala, sabemos como é feita a campanha eleitoral. No fim de julho, o Jornal Nacional revelou que Silvio Pereira tinha recebido de presente um carro de uma empresa que tinha negócios com a Petrobras, a construtora GDK. Era um veículo importado, um Land Rover Defender, no valor de R$ 80 mil. Ele mentiu no depoimento à Polícia Federal ao dizer que comprou o carro financiado. No mesmo mês, os três acabaram tendo que se afastar da direção do PT, Delúbio Soares, José Genuíno e Silvio Pereira. E um novo personagem apareceu. O publicitário Duda Mendonça admitiu publicamente que recebia pagamentos do PT numa conta bancária fora do Brasil, que teria sido aberta por ordem de Marcos Valério. Segundo o publicitário, o PT ainda lhe deve 14 milhões de reais, referentes à campanha de 2004. Ele admitiu que era pago com dinheiro não declarado. Não podia emitir nota fiscal, está na cara que esse dinheiro não é um dinheiro oficial. O escândalo atingiu então o ex-ministro da Secretaria de Comunicação. Luiz Guxiquem foi acusado de mandar o Banco do Brasil assinar contrato de publicidade sem licitação com a empresa DNA de Marcos Valério e pagar antecipadamente mais de 20 milhões de reais à empresa. Em meio às denúncias, Guxiquem acabou saindo do governo. Em 2011, depois de concluir a investigação, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, pediu a absolvição do ex-ministro Guxiquem ao Supremo Tribunal Federal por considerar que não havia provas contra ele. No Congresso, um dos momentos mais marcantes. O autor das denúncias e um dos principais acusados ficaram frente a frente. 2 de agosto. No Conselho de Ética, o depoimento do ex-ministro José Dirceu, acusado de ser um dos responsáveis pelo mensalão. E na primeira fila da plateia, o autor das denúncias. O momento mais aguardado do depoimento acabou frustrando muita gente. Não houve um debate aberto entre José Dirceu e o deputado Roberto Jefferson. Mas os ataques foram bem diretos. Não organizei, não sou chefe, jamais permitiria compra de voto e pagamento de parlamentares. Tratei de todos os assuntos com Vossa Excelência, deputado Zé Dirceu. Os republicanos e os não republicanos. Não é verdade. O senhor está mentindo. Tenho medo de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. 9 semanas tinham se passado desde o surgimento do escândalo. Foi quando o então presidente Lula falou sobre o assunto durante uma viagem a Paris.
entrevista foi divulgada em primeira mão pelo Fantástico. Doa quem doer, sabe? Nós vamos continuar sendo implacáveis, sabe? Na apuração da corrupção, o PT tem que explicar para a sociedade brasileira que erro cometeu. O que o PT fez do ponto de vista eleitoral é o que é feito no Brasil sistematicamente. Menos de um mês depois, o presidente voltou à televisão, desta vez em um pronunciamento em cadeia nacional. Quero dizer a vocês, com toda franqueza, eu me sinto traído. Traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento. Mas não disse quem o havia traído. E sem usar a palavra mensalão, Lula admitiu que o partido e o governo tinham errado. Nós temos que pedir desculpas. O PT tem que pedir desculpas. O governo, onde errou, tem que pedir desculpas. No Congresso, deputados tentavam salvar seus mandatos ou, pelo menos, evitar a perda dos direitos políticos. 4 renunciaram: Valdemar da Costa Neto e Carlos Rodrigues, os dois do antigo PL, José Borba, do PMDB, e Paulo Rocha, do PT. 3 foram cassados: Roberto Jefferson, do PTB, José Dirceu, do PT e Pedro Correia, do PP. Amanhã você vai saber como foi a investigação feita pela Procuradoria-Geral da República que resultou na denúncia dos envolvidos no mensalão ao Supremo Tribunal Federal. E também vai conhecer os crimes de que são acusados os principais personagens do escândalo, que começará a ser julgado na quinta-feira. O Jornal Nacional começou a relembrar ontem a história do mensalão. Depois de amanhã, esse escândalo vai começar a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o julgamento político no Congresso Nacional terminou em dezembro de 2006. Depois dos trabalhos de 3 CPIs, 19 deputados foram denunciados como suspeitos de participar do esquema. Da instauração das CPIs ao julgamento foram quase 2 anos. Horas e mais horas de depoimentos para tentar comprovar a existência de um esquema de pagamento de dinheiro em troca de apoio político. Foi pedida a cassação de 19 acusados. 4 renunciaram, 12 mantiveram os mandatos e 3 foram cassados: Pedro Correia, Roberto Jefferson e José Dirceu. É uma dor que vocês não podem imaginar. Os 3 cassados estão inelegíveis. Pedro Correia, até 2014. Jefferson e Dirceu, até 2013. Pelas contas do próprio Dirceu, ele estará com 70 anos de idade. A denúncia do mensalão chegou ao Supremo Tribunal Federal em abril de 2006. Toneladas de papel compõem o processo. O então Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza, denunciou ao Supremo 40 suspeitos de envolvimento no mensalão e disse que o esquema foi montado com base em 3 núcleos: o político, o operacional e o financeiro. Em agosto do ano seguinte, o STF deu início ao julgamento da denúncia. Durante 5 sessões, todas as partes puderam se manifestar. Os advogados disseram que o procurador não apresentou provas. No entender da defesa, fica caracterizado, mais uma vez, a peça de ficção que é a denúncia à hora apresentada e submetida à apreciação de Vossa Excelência. O procurador defendeu a tese de que o esquema de pagamento de dinheiro em troca de apoio político existiu e detalhou o que considera ter sido o papel de cada um. Sobre José Dirceu. Tinha ciência de todos os passos dos demais membros do núcleo central da organização criminosa. Sobre José Genuíno. Aquele que negociava com os integrantes de partidos da base aliada, oferecendo vantagem em troca de voto. Sobre Delúbio Soares. Aquele que indicava quem deveria receber o repasse, qual o valor correspondente. Os ministros decidiram, então, aceitar a denúncia. Os acusados viraram réus e, na quinta-feira, os ministros começarão a decidir se eles são culpados ou inocentes. Em 2007, começou a chamada instrução do processo na Justiça e todos os réus foram ouvidos novamente. Até que no ano passado, o Procurador-Geral da República apresentou as suas alegações finais. Para a Procuradoria-Geral da República, o mensalão existiu e foi comandado pelo ex-ministro do governo Lula, José Dirceu.
O procurador Roberto Gurgel repetiu seu antecessor Antônio Fernando de Souza e disse que se tratou de um esquema de desvio de dinheiro público montado para subornar parlamentares em troca de apoio ao governo no Congresso. Em julho do ano passado, o procurador-geral Roberto Gurgel pediu a condenação de 36 réus. A prova é suficiente para que o Supremo Tribunal Federal os condene como requerido pelo Ministério Público Federal. Dos 40 réus do início, Silvio Pereira, que era secretário-geral do PT, aceitou proposta de suspensão condicional e, para se livrar do processo, prestou serviços comunitários. José Janene, deputado federal na época do mensalão pelo PP, morreu em setembro de 2010. O procurador considerou que não há provas suficientes contra Luiz Guxiquem, ex-secretário de comunicação do governo Lula, e Antônio Lamas, ex-assessor do PL. Depois que o Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia contra os acusados de envolvimento no mensalão, eles passaram a responder na Justiça pelos crimes apontados pelo Ministério Público. O processo apura a responsabilidade dessas pessoas pela prática de 7 tipos de crime. A maior parte dos envolvidos é acusada de formação de quadrilha, que tem pena mínima de 1 ano de prisão, máxima de 3, e de lavagem de dinheiro, que pode render de 3 a 10 anos de cadeia. O principal personagem do caso, o ex-ministro José Dirceu, foi apontado pelo então procurador-geral Antônio Fernando, na primeira denúncia, como chefe da quadrilha. Dirceu e outras pessoas são acusados de corrupção ativa. O crime consiste em prometer ou oferecer vantagem indevida a um funcionário público e tem pena mínima prevista de 2 anos e máxima de 12. Outros réus respondem também por corrupção passiva, que ocorre quando o funcionário público solicita a vantagem indevida em função do cargo que exerce. A pena é a mesma da corrupção ativa. Em relação a alguns réus, os ministros também vão julgar se houve prática de peculato. O peculato é caracterizado quando o funcionário público age sozinho para desviar dinheiro ou obter vantagem. Também pode ser acusada de peculato a pessoa que recebe o benefício pela irregularidade. A pena para este crime varia de 2 a 12 anos de prisão. As pessoas apontadas como integrantes do chamado núcleo operacional do mensalão, que seria responsável por abastecer o esquema, são acusadas de enviar dinheiro para contas no exterior de forma irregular. Esse é o crime de evasão de divisas, que tem punição prevista de 2 a 6 anos de prisão. Personagens do núcleo financeiro são acusados de gestão fraudulenta por simular, segundo o Ministério Público, empréstimos que teriam permitido lavar o dinheiro do esquema de compra de apoio político. Dirigentes do Banco Rural assinavam os empréstimos supostamente fictícios que eram repassados a empresas de Marcos Valério e ao PT. A pena para este crime é de 3 a 12 anos de prisão. Olha, como eu disse agora há pouco, depois de ouvir a acusação do Ministério Público e os advogados de defesa, os ministros vão julgar se os réus são culpados ou inocentes. E nos casos em que ficar comprovado o desvio de recursos públicos, os envolvidos também poderão ser condenados a devolver o dinheiro. Os advogados dos réus afirmam que eles são inocentes, que não há provas para condená-los e que esperam um julgamento técnico e justo no Supremo. Apenas os advogados de José Dirceu e de Delúbio Soares não comentaram o caso. E o relator do processo do mensalão no Supremo, Joaquim Barbosa, autorizou os advogados de 3 réus a terem acesso ao resumo das acusações entregue pelo procurador-geral aos ministros na semana passada. No documento, Roberto Gurgel diz que o mensalão foi o mais atrevido e escandaloso esquema de corrupção flagrado no país. Olha, há pouco, na reportagem sobre o mensalão, uma imagem mostrou o ex-ministro José Dirceu entre os acusados de corrupção passiva. Na verdade, ele é acusado pela Procuradoria-Geral da República de corrupção ativa, peculato e formação de quadrilha. CPI dos bingos em 2006. A investigação começou para investigar a relação entre os bicheiros Carlos Cachoeiro e Valdomiro Diniz, assessor do ex-ministro da Casa Civil do PT, o José Dirceu do PT, quem poderia imaginar. No entanto, ao longo das investigações, a comissão passou a abranger uma série de outros temas e ganhou o apelido de CPI do fim do mundo. Foi tanta tranqueira investigada que a CPI ganhou esse apelido, CPI do fim do mundo. Foram investigados os esquemas de Caixa 2 do PT no interior paulista e, olha só, o assassinato do prefeito Toninho do PT
e Celso Daniel de Santo André também no PT. Então, começaram a investigar a corrupção e os prefeitos começaram a morrer. As pessoas do PT começaram a morrer. Sobre esse assunto aqui, da morte do Celso Daniel, também tem um vídeo que você não pode perder, chamado Investigação Paralela, Celso Daniel, do Brasil Paralelo. Assistam esses vídeos do Brasil Paralelo sobre essas coisas de corrupção, crime e tal. É muito bom. Veja aí o vídeo do Celso Daniel, um prefeito do PT que sabia de coisa demais e daí estranhamente morreu. E depois, estranhamente, todas as testemunhas do caso morreram também. Todo mundo que vai testemunhar no processo morre. Eita lasqueira. Coisa do PT isso aí. Na noite de 18 de janeiro de 2002, Celso Augusto Daniel se dirigiu até o restaurante Rubaiá, localizado no Jardins, bairro Nobre de São Paulo. No local esperava seu amigo de longa data, o empresário Sérgio Gomes da Silva, conhecido entre os mais íntimos como Sombra. Após 2 horas de um farto jantar e conversas discretas, ambos saíram no carro de Sombra, uma Mitsubishi Pajero fortemente blindada em direção a Santo André, no ABC Paulista. Testemunhas disseram que viram o carro de Sombra passar em alta velocidade, no que foi seguido por outros 3 carros, uma caminhonete Chevrolet Blazer, um Volkswagen Santana e um Fiat Tempra. A perseguição se estendeu por 3 quilômetros, até Sombra ser fechado pelos criminosos na rua Antônio Bezerra, na zona sul de São Paulo. 6 homens armados desceram dos carros e começaram a atirar em direção à Mitsubishi, atingindo o para-brisa e o lado do passageiro com vários disparos. Porém, a forte blindagem impediu que os tiros atingissem o interior do carro. Os criminosos então abriram as portas do carro de Sombra e levaram Celso Daniel para o interior de um de seus veículos. Sérgio foi liberado no local sem nenhum ferimento, quando então ligou para a polícia. 2 dias depois, no domingo de manhã, o corpo de Celso Daniel é encontrado por moradores da região no meio de uma estrada de terra no município de Juquitiba. As cenas são chocantes. E um dos principais momentos dessa comissão, desta CPI dos bingos, foi o depoimento do Francenildo Costa, que acusou então o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, de frequentar uma mansão de lobistas em Brasília. O relatório final da CPI pediu o indiciamento de 48 pessoas. O ex-ministro Antônio Palocci pretende contar num acordo de delação premiada a sua versão sobre o episódio da quebra de sigilo bancário do caseiro Francenildo dos Santos Costa, que aconteceu em 2006, segundo a Folha de São Paulo. O caso levou à queda de Palocci do Ministério da Fazenda. O ex-ministro está preso em Curitiba, no Paraná, e vem negociando um acordo de delação com a força-tarefa da Operação Lava Jato. Segundo reportagem da Folha, já foi assinado um acordo de confidencialidade entre as partes, primeira etapa de uma delação premiada. Palocci foi acusado em 2006 de participar de festas com prostitutas numa casa do Lago Sul, região nobre de Brasília, alugada por seus assessores. A oposição ao governo petista dizia que ali aconteciam encontros com empresários para fazer lobby. Palocci sempre negou ter participado dessas festas, mas o caseiro Francenildo, que cuidava do imóvel, disse ter visto o ministro em eventos no local. Logo após o depoimento, foi divulgado pela imprensa um extrato da conta do caseiro na Caixa Econômica Federal, que apontava um depósito de R$35 mil. Francenildo ganhava pouco mais de R$500 de salário. Os parlamentares da base do governo Lula acusaram o caseiro de ter recebido dinheiro da oposição para depor contra Palocci. Mas na divulgação do extrato da conta do caseiro havia uma ilegalidade, a quebra de sigilo bancário sem autorização judicial. Palocci tentou explicar a ilegalidade, mas nunca deu uma resposta satisfatória para o caso e perdeu o cargo de ministro. Segundo o Francenildo, o dinheiro foi dado a ele pelo pai, um pequeno empresário, para que ele não entrasse na justiça com um pedido de reconhecimento de paternidade. No acordo de delação, Palocci pretende contar de quem partiu a ordem para a quebra ilegal do sigilo bancário do caseiro e quem participou da divulgação do extrato. Palocci foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 12 anos, 2 meses e 20 dias de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Segundo a reportagem, as defesas do ex-ministro e do caseiro ainda não se manifestaram. 2006 também CPI dos sanguessugas. A comissão foi uma das que envolveu o maior número de parlamentares da história do Brasil. O relatório final pediu a abertura de um processo disciplinar contra 69 deputados e 3 senadores por suposto envolvimento em desvio de dinheiro que deveria ter sido usado para comprar ambulâncias. Então, recurso da saúde sendo desviado. Na Operação Sanguessuga foram cumpridos 46 mandados de prisão contra políticos e assessores. A acusação era desvio de verbas do orçamento da União por meio da compra superfaturada de ambulâncias por prefeituras. Os preços das licitações chegavam a ser até 120% superiores aos valores de mercado. Segundo a Polícia Federal, a movimentação financeira total seria de cerca de 110 milhões de reais, em um esquema que começou a operar em 2001. O procurador da República, Mário Lúcio Avelar, foi quem iniciou a investigação do caso em Mato Grosso, local onde Darcy e Luiz Antônio Vedoim, pai e filho, tinham a empresa Planam, onde aconteciam as fraudes. A Justiça Federal abriu 285 processos criminais contra mais de 300 acusados. Essa atuação foi exitosa no seguinte sentido: ela estancou, ela desarticulou uma organização criminosa que abatia uma quantidade grande e considerável de recursos públicos que seriam destinados à saúde e que não eram destinados à saúde. Eram destinados a políticos, servidores públicos e empresários inescrupulosos. O trabalho de investigação do MPF foi realizado também com a atuação do procurador Rafael Perricet em Goiás. Nós descobrimos que diversas prefeituras aqui do interior do estado de Goiás estavam fazendo essa compra com a licitação direcionada a uma determinada empresa. Essa empresa ela ganhava a licitação, ou seja, era direcionado para ela a licitação, para que ela depois repassasse 10% de cada contrato aos gestores públicos, tanto aos deputados quanto aos prefeitos municipais. Esse fato gerou várias ações de improbidade administrativa e 2 delas já com condenação. Em junho de 2006, foi criada no Congresso Nacional a CPI dos sanguessugas, que apurou o envolvimento de parlamentares no esquema de fraude. A comissão investigou 87 deputados e 3 senadores e pediu o indiciamento de 72 parlamentares, mas nenhum foi cassado. Não há como ter um valor exato do desvio de dinheiro dos cofres públicos, mas, de acordo com a auditoria da Controladoria Geral da União e Departamento Nacional de Auditoria do Ministério da Saúde, só a máfia das ambulâncias causou um prejuízo de cerca de 15 milhões e meio de reais. O valor desviado poderia ser investido em melhorias significativas no atendimento médico à população, segundo este infectologista, especialista em saúde pública. Essa verba, se a gente pensasse do ponto de vista tecnológico, seria suficiente para abastecer pelo menos 20 UTIs com os melhores respiradores que tem no mercado. Se analisarmos do ponto de vista de estruturação física, como exemplo, o Hospital de Doenças Tropicais de Goiás vai realizar uma grande reforma, uma ampliação do serviço, e nós vamos gastar exatamente esse dinheiro de verbas que foi adquirido através do Ministério da Saúde para uma ampliação de 32 leitos de isolamentos, ampliação da UTI com mais 10 leitos e ainda uma lavanderia. No mínimo, será estruturado isso associado com a parte administrativa. A população, que sofre com o atendimento precário, se revolta com mais um caso de desvio de dinheiro público. É uma coisa muito triste, né, para o brasileiro. Que precisando da saúde, muita coisa precisa, mas esse roubo que existe. Muito dinheiro público jogado fora e a saúde está um descalço, né? Então nenhum deles foi punido pelos colegas, não aconteceu nada. Mas além dos parlamentares, a CPI também pediu o indiciamento de 6 envolvidos numa suposta tentativa de compra de um dossiê anti-tucano para prejudicar as eleições. Então, pessoas ligadas ao PT tinham a intenção de comprar documentos que ligariam o candidato daquela época, que era o José Serra, ao esquema investigado na CPI. Então, gente, você pode ver aqui, ó. De um momento para frente, é só PT nos esquemão, né? CPI do Banestado, tava o PT lá como proponente da CPI. E aí a CPI não teve final, não teve relatório, não terminou. Aí depois começou as CPIs seguintes, era só o PT envolvido. CPI dos Correios, CPI dos Bingos, que é o assassinato de prefeito do PT, CPI dos sanguessugas. E depois, se você quiser dar uma olhadinha em alguma delas, o editor colocou tudo na tela para você aí,
o nome da CPI e o ano. Então, se você se interessou por alguma, você olha com mais calma. E agora vamos voltar para Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina, nós temos 2 CPIs que foram conhecidas em todo o Brasil, que foram bastante comentadas, que são a CPI dos respiradores e a CPI da Ponte Hercílio Luz. Então vamos falar aí primeiro sobre a CPI dos respiradores, que foi a última, né? A última que nós tivemos aqui. A CPI dos respiradores aconteceu em 2020, envolvendo o governador do estado de Santa Catarina, o governador Moisés. O objetivo dessa CPI, então, era apurar uma compra fraudulenta de respiradores no valor de 33 milhões de reais. O caso ganhou o apelido de respiradores fantasmas, você deve ter ouvido isso por aí. No final, o relatório apontou diversas pessoas do segmento público e do segmento privado como responsáveis pelo prejuízo aos cofres públicos, incluindo apontou o próprio governador, que depois respondeu um processo de impeachment, mas foi absolvido. Muito importante falar aqui sobre esse caso. Nós tivemos uma participação ativa, inclusive eu fui a proponente de um pedido de impeachment. Eu apresentei um pedido, fui autora de um pedido de impeachment que não foi apreciado e fui relatora adjunta, que é a segunda relatora do segundo processo de impeachment. Então, nos primeiros anos ali em 2019, no final de 2019, início de 2020, eu que entrei como base aliada do governo, entrei como se fosse da situação, acabei me tornando uma das líderes da oposição aqui em Santa Catarina. Mas enfim, depois a gente pode falar sobre isso se vocês quiserem, mas não é o momento, porque a gente tem que passar para outra CPI importante aqui, para terminar a nossa aula conceito. Aqui em Santa Catarina nós tivemos também, em 2019, a CPI da Ponte Hercílio Luz. Olha, a Ponte Hercílio Luz é uma coisa linda, maravilhosa aqui da capital. É cartão postal da cidade, iluminada, bonita, sempre foi, mas enfim. Essa CPI foi instaurada para apurar supostas irregularidades na reforma dessa ponte, que levou muito tempo para acabar. No relatório aprovado pela LESC, o relator encaminhou os nomes de 20 pessoas para o apuramento de possíveis ilicitudes, além da suspensão à atuação de procedimentos licitatórios de 6 empresas envolvidas. Entre os crimes que foram sugeridos pela CPI para serem apurados estavam improbidade administrativa, falsidade ideológica, prevaricação, fraude à licitação, associação criminosa, lavagem de dinheiro, falso testemunho, entre outros. Além disso, constou no relatório da CPI também possíveis irregularidades em torno de 24 milhões de reais aos cofres públicos por parte do consórcio Florianópolis Movimento, 12 milhões por parte da Usimec, que era um contrato anterior da reforma de 1982, e 5 milhões da contratação da Steinman, de 1993. Foi proposto também, nesta CPI, a aprovação de 3 projetos de lei com o objetivo de evitar que essas irregularidades que foram constatadas pela CPI no caso da Ponte Hercílio Luz voltassem a se repetir em outras obras públicas. E por último, mas não menos importante, nós apresentamos um requerimento pela abertura da CPI do aborto aqui em Santa Catarina. E você vai poder acompanhar o andamento de tudo isso nas minhas redes sociais, então acompanha Instagram, Facebook, YouTube, segue em todas as redes lá para você ver o que vai dar a nossa CPI do aborto. Então é isso, pessoal. A gente vai conversar em breve, novamente, aqui no curso, sobre as nossas aulas relacionadas à emenda e crimes eleitorais. Então as nossas aulas vão continuar aí. Você que está no Clube Brasil, que é nosso aluno, sabe que a qualidade da nossa aula é sempre muito boa. Um beijo para vocês. Muito obrigada por assistir até o final. Se você gostou do conteúdo, não esqueça que é muito importante deixar o like e registrar a sua opinião nos comentários. Você também pode compartilhar esse vídeo com seus amigos para ajudar a difundir as nossas ideias. Bora?